Olá, seja muito bem-vindo ao Espaço Parlamentar, primeiro quadrimestre de 2024. Este programa visa, de forma quadrimestral, trazer os nossos vereadores de Jacareí para falar sobre os trabalhos fiscalizativos, projetos e toda a utilidade pública para a nossa cidade. E hoje aqui recebemos o nosso vereador Roninha, do Partido Cidadania. Roninha, seja bem-vindo a mais um Espaço Parlamentar aqui na nossa TV Câmara. Olá, Márcio, obrigado. Deus abençoe mais uma vez poder fazer parte do Espaço Parlamentar aqui em 2024 como vereador. Roninha, vamos lá. Vamos tratar primeiramente de temas mais abertos, sem especificar nenhum ponto, até porque esses pontos nós vamos tratar durante o programa. Então, eu queria primeiro que você desse um geral aqui pra gente. Qual que é o resultado, qual que é o resumo desses primeiros 4 meses de mandato aqui, primeiro quase 4 meses de mandato, vamos dizer assim, aqui em 2024, Roninha? Márcio, são 4 meses de mandato que a gente vem analisando em 3 anos de trabalho lá atrás. Então, hoje, esses 4 meses de trabalho, assim, vem com uma dinâmica muito boa de resultados positivos, né? Do que menos negativos. A gente está correndo atrás muito de buscar, com certeza, a resposta para os munícipes, daqueles pedidos que os munícipes sempre nos procuram, que é do dia a dia, né, que acontece na nossa cidade. É um mato alto, é um buraco, é um ponto de ônibus, é horário de ônibus, é médico, é hospital que está ali, que está com problema. Então a gente está sempre atuando nisso daí. E também buscando entender um pouquinho mais dos projetos de leis que os vereadores colocam nessa casa, buscando ler, entender na hora de votar, votar com consciência, e também os projetos de lei que a gente está colocando nessa casa também, de início aí dos 4 meses de mandato, para que a gente possa evoluir e trazer melhoria para a nossa cidade. Roninha, nesses 4 meses primeiros aí, nessas suas andanças como vereador para Jacareí, o que você tem sentido por parte da população, pelo feedback da população, vamos assim colocar, quais os principais pontos de melhorias que a cidade necessita desde o início desse ano? O que você mais observa por parte da população, Roninha? Ô, Márcio, a gente sempre tem aqueles problemas que a gente sabe que já é claro para a população, que é essa endemia da dengue. Isso que está sendo um dos maiores fatores da população estar procurando, não só eu, mas outros demais vereadores também, para buscar soluções. E o governo está sempre buscando ações de abrir mais pontos de atendimento, buscando tirar aquela aglomeração de atendimento de um local só, que foi no início que pegou todo mundo de surpresa, essa dengue. E ações do meio ambiente também, para poder estar reduzindo os resíduos que ficam em matos altos, que ficam em lugares que estão jogando que não é adequado para estar jogando lixo, que tem os leves, né? E muitas vezes jogam em local que não seja próprio, que é impróprio, né? Do local, e aonde está surgindo os mais focos dos mosquitos. Então o meio ambiente está fazendo os trabalhos do catatreco, da limpeza, da capina, mas a cidade como toda fica difícil. Você tá aqui, tá ali, tá lá, mas estão buscando caminhos, mas precisa melhorar. Não tá do jeito que a cidade precisava estar. Precisa melhorar, pensar em algo que possa, uma contratação emergencial, de novas equipes, mais equipe na rua, porque o cronograma ele é postado, mostrado para nós vereadores, e nas redes sociais a gente acompanha que existe um cronograma do meio ambiente, mas está precisando melhorar. E tal do fumacê, que a turma tanto fala, né, Márcio? Que Jacareí não pode usar devido a uma lei. E isso também coloca muito o munícipe em dúvida. O fumacê é bom? Não é bom? Prejudica o quê? O que não prejudica? Mata o quê? Então é difícil, mas assim, a gente está procurando entender na parte da saúde. Mas a limpeza também urbana da cidade está acontecendo muito na cidade, mas pouco aparece. E os problemas também estão causando aí na nossa cidade. Hoje, na sua fala, é a parte da dengue e a saúde que precisa dar um olhar diferenciado. Tratando-se da dengue, como você citou, vereador, nós temos aqui basicamente 16 mil casos confirmados na nossa cidade e 18 óbitos, só em Jacareí. Né? Aproveito para estender um pouco mais esse assunto, porque ele é muito importante. Do ponto de vista das atribuições da Câmara Municipal, da fiscalização, da cobrança, você acredita que a Câmara, como um todo, não só o vereador Roninha, mas a instituição, tem trabalhado em prol para tentar solucionar esse problema, vereador?
Tem. As sessões, quem acompanha as sessões em casa pela TV Câmara vê, e os canais de comunicações de cada vereador individual, vê que todos eles estão se esforçando a fazer o papel do fiscalizador e de cobrar o poder público e a pasta responsável, não só a saúde, porque a saúde ela vai mexer com o munícipe na parte quando o mosquito morde, o munícipe está lá contaminado pela dengue, entra a saúde. Só que a limpeza pública também faz parte da saúde. A consciência das pessoas faz parte da saúde. Então, quando a gente fala assim, saúde, saúde, a dengue. Não, envolve todo um corpo do poder público, onde precisa dar uma atenção melhor para poder ser um braço a mais para a saúde, evitar os pontos de um jeito que está aí, lotado as UBS, os UPAs da nossa cidade, Santa Casa, e até os particulares, também sempre lotado devido à demanda da dengue. Mas, voltando na sua pergunta sobre o legislativo, todos os vereadores, assim, eu tenho certeza, independente ele de partido, vem buscando sim soluções, porque todos nós somos cobrados e lembrados pela população diariamente sobre as situações que acontecem. Só não posso chegar aqui e falar estou em todo lugar da cidade que eu estarei sendo injusto com a população. Não conseguimos estar em todos os lugares, mas a gente procura alcançar o maior número de bairros possível, o maior número de pessoas possível, porque na lei mesmo a gente diz que a cidade de Jacareí, pelas 13 cadeiras que tem, a gente tem por lei, isso politicamente falando, é 1/3 da população que cada vereador representa. Então, se é 1/3 da população que ele representa, mas tem vereador que vai lá e representa 50%, não só 1/3. Mas é complicado, não dá. Se chegar aqui e falar, eu vou em todo bairro, eu fico com a pulga atrás da orelha. Eu acho que é muito difícil, que eu tô falando por mim. Que eu me esforço tanto, chego cedo aqui, saio à noite, procuro estar sempre atento com a minha equipe, atendendo, falando. Então, mas eu acho assim, é complicado. Mas vamos continuar nos esforçando. Enquanto estiver sentado nessa cadeira aqui, tentar honrar o nosso mandato e poder fazer o nosso melhor. Roninha, tirando uma pincelada de uma parte da sua fala a respeito da lotação nas UBS. A gente, nessa época, vê muitos vídeos nas redes sociais do pessoal reclamando de uma quantidade absurda de pessoas esperando e pessoas, inclusive, com estado de saúde relativamente grave, aguardando a consulta, ou aguardando o exame, ou aguardando o retorno. No seu ponto de vista, essa situação se deve a uma questão excepcional mesmo desse aumento da dengue relacionada ao meio ambiente, ou a uma gestão ou falta dela por parte do poder público? Como você enxerga esse contexto? Eu enxergo assim, que o poder público ele tem todo um trabalho, né? Todo o seu grupo de pessoas que pensam, né? Que estão ali, pensar como fazer o melhor para atender a população, e tinham números de atendimento, diário, semanal, mensal e anual. E trabalharam em cima da contratação dos médicos naquele número. E de repente, chega o mosquito e a doença. Aí pegou o quê? Pegou praticamente todos nós de surpresa. E poder público, você sabe como é que é. Poder público, para contratar, tem todo um processo, toda uma dinâmica. Nem todos os médicos querem vir trabalhar na cidade, nem todos os médicos. Já teve caso aqui de colocar concurso para contratação de médico que ninguém quis, nem quer escrever. Então fica difícil. Então quando você vai ter que contratar um médico emergencial, tem todo um processo, né? Que tem que ser feito dentro interno, que são mandar os ofícios, mandar abrir o protocolo, esperar 3, 4 empresas que vão concorrer aí à licitação de contratação. Tem todo um processo. Então esse processo que demora. Então demorando esse processo, quem paga por isso é a população na hora de precisar do atendimento. E sempre a gente procura entender quantos médicos tem que ter em cada bairro, cada unidade, cada região. Então a gente está procurando sempre informação com o secretário, sempre informação com os adjuntos, para a gente poder entender melhor isso, porque existe uma conversa de bastidores que eu fiquei curioso para saber. Eu estou buscando informações que parece que cada 4.000 pessoas é um médico, 4.500 pessoas cada 12.000 pessoas tem que ter 3 médicos. Então eu quero entender. Eu não estou afirmando os números, eu estou usando como exemplo.
mas eu estou buscando e nas melhores momentos a gente vai estar passando para a população. Mas o poder público precisa também sentar com a pasta, conversar. O Isaías precisa sempre estar atento na parte de investimento, de liberação de recursos para a saúde, que é uma pasta complicada. A gente sabe disso, que hoje a saúde é uma das pastas mais complicadas, porque a gente não sabe que hora que a pessoa vai ficar doente, quando vai ficar doente e quantas pessoas vão ficar doentes por dia. A gente sabe, assim, então, que é complicado, mas eu creio que a pasta da saúde está buscando reformas bastante em UBS, lá no Meia Lua mesmo. Eu mandei 270 mil, não lembro agora, não é mais. Eu vou depois levantar e passo para vocês. Mas se eu não me engano foi 50 mil para colocar as grades lá na nova unidade de saúde da família, né? E mandei lá pro postinho de saúde também, se não me engano foi 700 e poucos mil, se eu não me engano. Eu vou ver depois com a assessoria ali que tá puxando ali para nós. Para reformar lá o telhado que tá vazando, as paredes vão reformar, piso, colocar móvel novo. Mandei 100 mil reais também para comprar aquelas cadeiras, armário, móvel, aquelas cadeiras de alumínio que chegou lá. Então assim, eu venho atuando bastante também lá no Meia Lua, na parte da saúde e mais postos de saúde na região também. Mandei 50 mil também para 6 postos de saúde das emendas impositivas. Então assim, esse vereador está sempre atento e às vezes não aparece muito, mas eu tenho por mim que eu estou fazendo a minha parte. Eu tenho fé que o meu reconhecimento vai vir. Não precisa ficar gritando, mostrando toda hora, falando toda hora, que tem uma frase, quem quer ajudar não precisa mostrar, né? Então eu estou tentando fazer da minha forma e o melhor momento a gente vai estar divulgando, falando, ó, foi tanto aqui, tanto ali, e o trabalho do vereador é esse. E é um prazer poder fazer, poder ajudar, enquanto a gente puder ajudar. Então esse é o meu papel, mas eu tenho por mim que vai melhorar, eu tenho por mim que quando tudo tiver estabilizado, vai dar uma desafogada aqui no Dr. Telmo, o Meia Lua estando reformado e aberto lá 24 horas pelo UPA lá, com mais salas, mais espaço lá para atendimento. Vereador, vamos sair de um tema delicado e para outro tema delicado, que é o tema da taxa de lixo. A gente tem aí, vamos colocar, uns 2 meses de discussão em relação a isso, de fato. A Prefeitura colocou o seu decreto para que houvesse o aumento da taxa. A Câmara Municipal, no primeiro momento, já se manifestou que necessitaria de mais diálogo, que precisaria de outras formas para se resolver essa situação. E, recentemente, estamos gravando aqui uma data próxima a uma sessão em que foi aprovado um projeto de decreto legislativo que busca sustar o efeito deste decreto do prefeito. Inclusive, você é um dos assinantes do projeto. Queria que você desse um contexto em relação a esse caso. Tanto o caso da ação da Prefeitura por realizar este decreto fazendo esse aumento, quanto por parte de uma reação da Câmara Municipal buscando sustar esse decreto. Como que você vê isso, Roninha? Márcio, esse taxa de lixo, quando surgiu a notícia que teve esse reajuste alto, né? Que esse reajuste que pegou todo mundo de surpresa, porque quando você tem um reajuste anual, como o Isaías não aumentou a taxa de lixo durante 7 anos, e nem o IPTU, quando você tem ela anual, você tem uma programação. Isso é pessoas, munícipe, em casa, sabe que todo ano vai ter uma porcentagem de aumento. Então, se programa para pagar aquele reajuste. Como não teve divulgação que seria um reajuste no meio do ano passado, explicando, a partir de dezembro vai ter um reajuste assim e será para toda a cidade. Não teve. E pegou todo mundo de surpresa, até nós. E eu não concordo. Acompanho o trabalho do prefeito Isaías, estou próximo do governo, procuro sempre ter diálogo para tentar fazer o melhor, né? E eu vi que assustou até eu como vereador e como munícipe. Então, desde o primeiro dia, não concordei. Mas a população tem que entender, de uma vez por toda, e deixar um pouquinho as conversas de mídias não informadas, mídias mal informadas, que não buscam informações do poder público, não busca como a TV Câmara faz, primeiro entender, para depois divulgar.
não sair aos ventos jogando conversa em rede social. Esse é um fator, como aconteceu, de que nós, 13 vereadores, votamos no calar da noite, já começa a conversa errada. Que sessão não tem à noite mais, é de dia. Então já começa por aí. Que nós nos encontramos e fizemos um projeto de lei na Câmara aprovando um reajuste absurdo da taxa de lixo. Ponto. Não é verdade. Nenhum vereador aqui foi a favor e nem votou projeto nenhum de aumento de taxa de lixo. Isso é um decreto do Executivo. Recursos do Tesouro cabe ao Executivo, não ao Legislativo. Nós, vereadores, fazem projeto de lei que não passa nem nas comissões, que é gerar gasto para o poder público. Quando o vereador vai lá, vou fazer um projeto aqui que vai gerar gasto para o Executivo, é barrado nas comissões. Não chega nem no jurídico da Câmara. Então não cabe nós, vereadores do Legislativo, também ir lá e obrigar o prefeito a aumentar o tributo na cidade, o aumento da taxa de lixo, para poder a população pagar. Se nós não temos o direito de dar despesa ao poder público, nós não temos direito de fazer o poder público também ter arrecadação maior na cidade. Então não cabe a nós. Então fique bem claro, você que está em casa assistindo. Nós, vereadores, não somos responsáveis pelo reajuste. Agora vem, segundo as informações que a gente vem também recolhendo, que o Executivo teve esse reajuste devido ao tempo todo que ficou e judicialmente teve que dar o reajuste. O prefeito vai nas redes sociais, o prefeito vai na TV, que eu creio que é isso que vai acontecer, para ele dar a explicação do motivo do reajuste, que nós, vereadores, não concordamos. Mas ele tem um parecer, uma fala, uma explicação, o do porquê que teve esse reajuste. É alto? É absurdo? É. Mas é obrigação do Executivo, tem que fazer, ele não pode deixar de fazer. Qual o motivo? Esse nós estamos buscando informação. Aí o que o presidente da casa fez? Vamos fazer um projeto, um decreto aqui, vamos assinar todos nós e vamos tentar. Não falamos que vamos encerrar o reajuste. Não existe isso também não. A mídia também, Márcio, falou isso. Os vereadores assinam um projeto essa quarta-feira que encerra o pagamento. Não é isso. Hoje, segunda-feira, é o último dia do prazo do pagamento. Quem não pagar até segunda-feira vai começar a ter o jurinho, vai pagar taxa a mais, ou vai esperar a prefeitura vir com um documento para a Câmara, como sempre vem do IPTU. Vai parcelar em 100 vezes, em 30 vezes, quem pagar à vista vai ter desconto dos juros. Tem isso depois, mas lá na frente, não é agora. Isso depende do Executivo, não do Legislativo. Então você que recebeu, eu agora digo para vocês, não estou pedindo para vocês não pagar. Paga. Quem puder pagar, paga. Para não ficar aí com o nome sujo na cidade por causa da taxa de lixo, que ainda não tem uma explicação correta. Então paga. Que é melhor pagar. E se tiver a reversão dos fatos e o prefeito entender que teve algum deslize que dá para poder fazer algo que possa mexer naquele documento que foi obrigatório a ter o aumento, você que pagou vai ser ressarcido. Certo? Agora, se você não pagou e o documento não é válido e nem os documentos que os vereadores mandou para o Executivo, fazendo a pergunta do porquê e tentando interromper esse absurdo desse reajuste, não passar e ter que pagar, aí você vai pagar com correção, juro. Aí o bolso pesa mais do que já está. Eu não correria esse risco. Eu vou pagar, vou ter que pagar. Ou eu vou correr o risco? Não. Eu não queria pagar. Pelo absurdo, não. Mas pela lei, pelo fato que está acontecendo e pela falta de informações que não chegou corretamente ainda, devido à velocidade que foi o acontecimento, que vai chegar, que eu tenho certeza que vai chegar as informações, eu pagaria.
Então, também não adianta. A gente sabe que a gente está em ano eleitoral. Não adianta também nós, vereadores, achar que nós temos o poder de ir lá interferir no executivo. Fazer um puta de um documento desse, votação, vídeos, e falando aquelas coisas todas para a população que nós estamos sendo o milagroso. Nós não é o milagroso. Então eu não assumi a responsabilidade que vocês não podem pagar, não. Eu só estou fazendo o meu papel de preocupado com a população no valor que chegou. Então a gente precisa movimentar, também não podia ficar de braço cruzado, que seria injusto. Ah, aumentou, tudo bem? Ah, tá bom. Não é assim. Se nós somos o representante do povo, nós temos que sentir também no bolso o que o povo está sentindo lá, a mesma dor. Então, por isso que eu assinei o documento e votei em favor de cancelar esse reajuste. É o meu papel. Agora, se vai cancelar, depende do executivo. Ele tem os argumentos dele, tem a fala dele, tem os documentos dele, ele vai explicar. Então não é eu que vou falar. Quem tem que falar é o executivo que veio de lá, não veio da Câmara. Então, Márcio, é essa mesmo que eu tinha que passar para a população e entender. E tomar cuidado com vídeos políticos, vídeos distorcidos e vídeo de imprensas não registrada na imprensa de Jacareí, dizendo coisas que não existiu. Aí generalizou, deu mais de 100 e poucas mil visualizações, aquela coisa toda. Começou a falar mal do vereador, que o vereador que aumentou a taxa de lixo. Eu lembro dessa situação, muitos anos aí, poucos anos atrás, que não era a taxa de lixo, mas era a iluminação pública. R$5 para cada munícipe para ter a luz na rua. 2014. 2014, então. 2014 teve isso daí. Aí o que acontece? Nós estamos aqui hoje, sentados como vereador. O que deu para mim entender que algumas situações de fala, de voto, de preocupação, não foi pelo aumento da taxa, não foi pela preocupação do munícipe e não foi pelo que o Isaías aumentou sem avisar, certo? Agora eu tô falando com o meu pensamento. Muitos foi medo de acontecer que aconteceu lá atrás na taxa de iluminação, e alguns vereadores que votou a favor da taxa de iluminação, eu vou pedir licença para você e fez isso aqui, ó. Não tá mais sentado na cadeira. Perdeu o seu cargo, o seu trabalho como vereador devido à má votação, de não ter pensado no povo e ter pensado no executivo na época. Por bandeira partidária, por compromisso, e votou a favor da taxa de iluminação. Será que não foi o mesmo receio de hoje, de nós que estamos aqui? Estou falando dos 13, de ir lá e votar a favor do aumento, concordando com o executivo, e não está mais sentado aqui? Fica essa dúvida, ó. Pensa aí você que está em casa. Lembrando que é importante a gente ressaltar, Roninha, que esse programa está sendo gravado no dia 12 de abril. E dependendo da reprise que o cidadão estiver assistindo, pode ser que haja um desdobramento em relação a essa situação. Então pode ter sido judicializado e pausado a cobrança, pode ter sido simplesmente judicializado, mas com a cobrança continuando em vigor, ou seja, necessitando desse pagamento. Sim, então é bastante importante que você aí de sua casa se informe adequadamente em relação a este contexto, né? E atente-se ao que o vereador Roninha disse. A Câmara Municipal fez aquilo dentro do que cabia, ou que pelo menos ela entende que cabia a ela. Isso. Correto, vereador? Correto, Marci. E teve uma situação no passado, na época também do ex-vereador Didi Gaiola também, que foi a mesma situação de aumento do PTU, viu? A Câmara tentou derrubar a coisa e não era dever e obrigação da Câmara, né? Que era dever e obrigação do Executivo. Porque o Legislativo não pode passar por cima da autonomia dos direitos do Executivo, né? O Executivo é o poder maior. Nós somos o poder maior de defender o povo. Mas o de decisões da cidade, o Executivo é maior que nós. Perfeito. Roninha, vamos tratar de mais um tema delicado. Estamos cheios de tema delicado hoje estamos. Nesse primeiro quadrimestre, né? Mas na época de eleições municipais acontecem muitas coisas. Meio agitada, né, Marcelo? Então vamos lá. Último tema delicado de hoje, depois a gente trata um pouco mais do seu trabalho como vereador. Roninha, Santa Casa, né? Nós temos aí uma situação em que o prefeito abertamente expôs
que quer fazer a devolução da Santa Casa para a Irmandade. E nós temos uma situação à parte, em que grande parte dos vereadores entende que precisa de mais informações, mais diálogo, entre outras questões. Na sua visão, a devolução deve acontecer ou ainda não é o momento? Roninha, fala um pouco desse contexto pra gente. Márcio, a Santa Casa é uma coisa bem delicada porque você está mexendo com saúde, né? Você está mexendo com vidas, né? E eu vou até fazer alguns relatos aqui e no final da minha fala eu confirmo a sua pergunta de ser a favor da devolução ou não, né? Para chegar num contexto. Correto. Márcio, a Santa Casa em 2003, né? Foi praticamente chegou o atual da época, né, o ex-prefeito Marco Aurélio, né, na época, da situação que a Santa Casa estava no momento, né, de crise, de problemas internos, dívidas trabalhistas, falta de lençol, pessoas sendo atendidas no corredor, aquela parte da emergência ali era um caos, né, que era o único pronto socorro de atendimento 24 horas na nossa cidade. A gente sabe aquela entrada daquela porta que tinha ali onde entrava os acidentes de carro, moto na cidade, pessoas diretamente para UTI, entrava ali de ré ali, era um caos, aquela porta, a gente fala porta de roça, né, de fazenda, porta boiadeira, aquela dobradiça ali. Então, a Santa Casa, eu lembro quando mais criança, antes do Marco Aurélio ter entrado com a intervenção, eu lembro que meus pais tinham problema de saúde, né, Márcio? Eles tinham problema de saúde, meu pai e minha mãe. E quando meu pai passava mal, eu lembro da fala dele, quando até hoje, né? Zé, minha mãe chamava ele de Zé, né? Zé Mineiro, né? Ô Zé, vamos pra Santa Casa, Zé, você não tá bem. Eu não quero morrer. Ele falava, eu lembro até hoje. Eu não quero morrer. Que lá é um frigorífico. Bem lá atrás. Eu não vou lá pra morrer. Eu prefiro morrer em casa, mas menos lá. Pra eles me pôr no chão, pra eles não sei do quê. E eu lembro que era pequenininho, eu escutava de longe esse eco do meu pai. E eu cresci com isso na cabeça. E quando eu comecei a ter que utilizar a Santa Casa, eu comecei a entender a dor que era. Quando você chegava lá 8 horas da manhã e saía 10 horas da noite para ser atendido. E às vezes não tinha nem medicação. E era a gente passando na maca com lençol branco por cima, atravessando a rua para velar, para ser velado. Então eu assisti isso, Márcio. Então eu estou dizendo um relato para vocês lá atrás. Aí vamos voltar agora aqui na situação da intervenção. Marco Aurélio veio na época. Dia seguinte já teve um incêndio no porão, que até hoje ninguém deu a explicação. Por que queimou os arquivos? Por que pegou fogo nos arquivos um dia depois da intervenção? Então, isso cabe à polícia, não a mim. Mas a resposta eu não tive em minhas mãos. Até hoje não chegou. Aí o que acontece? O governo veio, o Marco Aurélio assumiu, fez o que pôde fazer pela Santa Casa, né? Fez o que pôde, da forma da administração dele. O Hamilton assumiu, continuou da forma da administração dele. Não vou dizer para você que foi ruim, não foi. Melhorou até onde o braço alcançou. Ele fez, não vou falar para você. E o que ele fez da intervenção, não sei se foi correto no momento, não estou afirmando isso, ou se ele foi errado. Não estou aqui para julgá-lo. Eu estou aqui para explicar a situação de hoje. Por isso que eu estou começando lá atrás para chegar no de hoje. Aí o Marco Aurélio assumiu, o Hamilton encerrou e veio as eleições e o Isaías foi eleito. Como já estava tendo intervenção, continuou. E a doutora Rosana abraçou a causa de cuidar da Santa Casa. Vamos cuidar da Santa Casa. É uma obrigação nossa. Saiu divulgações que poderia ser estendido obras na época, que você deve saber, que ia aumentar a Santa Casa, naquele terreno do lado, e poderia ser um pronto-socorro. E não ocorreu. Por algum motivo não ocorreu. Financeiro, não planejou corretamente na época se realmente era o melhor, mas não deixou
o Isaías e a doutora Rosana não deixou de levar melhoria. Buscar recursos do Poder Federal, do governo federal, do estadual, da própria pasta da saúde, do ministro da saúde, dos vereadores, que já passou por essa casa, que até hoje estão aí, sempre mandando emenda impositiva, emenda parlamentar, sempre preocupado com a saúde. E aquela Santa Casa que meu pai tinha medo de vir, hoje é uma Santa Casa que meu pai viria até de a pé para ser atendido. Porque que era e o que é, não é mais só uma imagem de um hospital público que muitos criticam quando é público, e sim uma imagem do prédio, da qualidade dos equipamentos que chegou novos, das UTI que foram aumentadas, que hoje eu me considero a Santa Casa como visibilidade predial e equipamentos, como um hospital particular. Ou a forma da administração para atender a população precisa melhorar sempre. Nunca ficar incomodado. Não pode chegar na sua zona de conforto. Sempre tem que pensar em algo. O que eu vou fazer para melhorar? Como que eu vou atender? Eu preciso aumentar a equipe, preciso aumentar a entrada, saída, cobrir aqui. Como que eu vou fazer? Mudar o sistema? Eu vou colocar tecnologia? Ou eu vou deixar braçal? É isso. Isso todo dia tem que estar pensando. Quem é da saúde, todo dia tem que estar pensando em melhorar a saúde. Então agora, como o Isaías precisa entregar por lei a Santa Casa, a devolução, ele achou melhor trazer para casa para decidir junto com os vereadores. Ele não precisava mandar o projeto para cá para nós decidir. Como foi feita a intervenção por decreto, ele pode entregar por decreto. Correto? Ele pode entregar. Mas ele achou, poxa, vamos participar todos nós para a discussão da devolução da Santa Casa. Aí teve uma confusão toda muito grande sobre tudo isso, que teve alguns assuntos não positivos, negativos, com falas não viável. Aí o que o Isaías fez? Retirou, fez o decreto e devolveu o decreto. Só que agora as dívidas trabalhistas que estão lá, dívida que ficou para trás, o Isaías não pode devolver com dívida. Ele vai assumir, o poder público vai assumir uma dívida até 2035, se eu não me engano, que vai dar. Ele vai assumir essa dívida, o município. Não o Isaías. O Isaías vai assumir até o final do mandato dele, mas o município vai assumir. Os próximos prefeitos vai estar ciente disso. Então o que acontece? Ele pegou e mandou para a Câmara o projeto da execução e o compromisso da dívida, para não entregar a Santa Casa para as Irmandades com dívida. Aí teve falas distorcidas na cidade que nós, vereadores, estamos devolvendo a Santa Casa. Nós não estamos devolvendo. Nós estamos votar um projeto, para você que está em casa entender, que o governo, o poder público tem que assumir, o executivo tem que assumir a dívida. E isso os vereadores têm que vir para casa. Por lei, tem que vir para o legislativo. O legislativo vai aprovar a importância do poder público, do executivo, assumir essa dívida. Porque o prefeito não pode ir lá assinar um documento e falar, eu vou estar devendo isso aqui, vou estar devendo isso aqui, devendo isso aqui. Não. Os vereadores têm que estar cientes, a cidade tem que estar ciente que existe essa dívida. Como vai fazer empréstimo também, para construção de obra, para melhoria da cidade, tem que passar por aqui. Ele não pode ir lá e ligar no banco e falar, me manda 50 milhões aqui que eu preciso mexer ali. Não, não é assim também, não é a casa da mãe Joana. Tudo tem que ter um porquê. Aí o Isaías retirou, entregou a Santa Casa e agora mandou. Então, toda essa dinâmica para uma resposta que o Márcio, o jornalista Márcio, me perguntou no começo. Se eu sou a favor ou contra. Então, de toda essa dinâmica que eu estou falando, eu tenho por mim que eu confio no trabalho da Irmandade, confio no trabalho do Isaías, e a lei que precisa ser feita, a doutora Rosana fez tudo. Eu fui lá, eu vi de perto, modernizou, chegou aparelho novo, tudo. Cepinho, quero mandar um abraço pro Cepinho, que é uma pessoa que bem de diálogo também, que ajudou muito na administração da Santa Casa.
e a melhoria. Então hoje, você não entrou em uma casa sem janela, sem porta desmoronando, e está entregando ela sem telhado e sem a porta, janela desmoronando. Você entrou numa casa onde não tinha os equipamentos que hoje tem, não tinha um piso adequado que hoje tem, não tinha uma UTI adequada que hoje tem, não tinha uma entrada com mais clareza para a população que hoje tem. Então, o Marco Aurélio teve essa coragem, essa atitude de pegar com a preocupação da época, e o Isaías veio e fechou com chave de ouro, coroou toda a situação. E está entregando uma casa moderna, não aquela casa que deixava todos nós da cidade preocupados. Então, eu sou a favor à devolução da Santa Casa, Márcio. Está aí o posicionamento do vereador Roninha sobre um tema, inclusive, que ainda será decidido e teremos, assim, provavelmente alguns meses para que haja um desdobramento em relação a isso. Né? Roninha, vamos falar um pouco a respeito do seu trabalho legislativo de fato, aquela questão de rua mesmo. A gente sabe que cada vereador possui um certo perfil para lidar com certos temas, né? A gente percebe que muitos nas suas tribunas livres você trata bastante, por exemplo, em relação a entupimentos de bueiro. Você, inclusive, tem um pedido de informação, né, pedindo algumas informações relacionadas ao que a prefeitura tem feito para melhorar ou solucionar determinado problema. Você considera que essa questão seja um ponto importante aqui na nossa cidade, Roninha? Márcio, com certeza, desde o primeiro dia do meu mandato, como eu já vinha fazendo trabalho no poder público a respeito dessa parte de limpeza pública. Porque antes de eu ser vereador, eu estava como subprefeito do Meia Lua. E o Meia Lua tem esse problema, por ser um bairro prano, né? Um bairro que não tem muita queda na águas pluviais, né? Os tubos são poucas caídas, não é igual você em morro que quando a chuva vem, leva o lixo que está dentro do bueiro embora, porque a força da água empurra. E ali no Meia Lua sempre está ajuntando dentro das BL, né? Que é as bocas de lobo. E eu me preocupei muito quando subprefeito com essa situação, e tinha uma equipe boa lá, que tinha um carinho especial pelo nosso trabalho. Eu nasci no Meia Lua, então a gente tem todo o conhecimento do Meia Lua, a gente tinha uma equipe que sempre estava atuando, limpando as bocas de lobo por causa dessa preocupação. E quando eu vim para cá, eu vim com essa preocupação. No primeiro ano de mandato, eu falei com as minhas assessoras, pesquisa para mim como funciona o bueiro inteligente. Ah, mas meus olhos brilhou. Mas, como acabamos de falar que não depende do legislativo criar projeto que tem despesa do executivo, entra agora os bueiros inteligentes. Por quê? Porque como que eu vou obrigar o poder público a fazer algo que vai ter gasto para eles, são aquelas telas, né? Aquelas gaiolas que vão nos bueiros inteligentes. Os bueiros é pintado de azul, então onde o bueiro em cima está pintado de azul é o bueiro inteligente. Então, se acontecer de cair lixo lá dentro, copo, garrafa, objeto jogado na rua, ou qualquer acidente que tiver ali de folhas de árvore, galho, vai ficar ali nessa gaiola, não vai para tubulação. E existe um pouquinho mais caro, vai ficar o projeto, mas já tem, como tem a câmera do COI, tem o bueiro inteligente com sistema de TV, Márcio. Fica numa sala e fica um sensor dentro da caixa, e quando enche a gaiola, apita lá que aquela gaiola daquele setor, daquele bueiro, daquela rua tem que ser ir lá e tirar. Aí tem um controle mais adequado. Você não precisa ficar rodando a cidade procurando qual que tá cheio. Eu achei muito interessante. Fica um pouquinho mais caro, mas cidades que faz não tem dor de cabeça mais com pequenas inundações naquela região. Porque assim, antes, vários pontos da cidade não tinha alagamentos. A falta da manutenção gerou esse alagamento em alguns pontos. E tem algo ainda, Márcio, mais grave. Na Debar de Barros, lá que a gente conhece por Bica do Boi, eu fui com a minha assessora entender por que tá inundando ali naquele pedacinho que interliga ali com a Malaxias e vai pra ponte Mário Covas ali. Aquele pedacinho ali, perto da reciclagem ali, de um galpão de reciclagem Tietê ali. Aquele pedacinho ali. Eu olhei e falei, cara, aquele monte de água, fui na rede social, os moradores mandou pra mim, eu fiquei olhando, falei, não é possível, nunca teve isso aqui. Não é possível, alguma coisa tá acontecendo. Fui lá de fiscalizador
E pedreiro que eu fui. Antes de ser vereador era pedreiro, então a gente tem uma visão das coisas que estão acontecendo. Falei, não, vou lá. Joelhei no chão, olhei no buraco, vi tudo, tinha um pouquinho de sujeira, mandei documento para limpar, limpou. Mas eu falei, mas não é essa sujeira aqui que está causando isso. Peguei e saí de carro andando e olhando na Demar de Barra todinho, devagarzinho. Márcio, eu encontrei lá no meio, perto do galpão da Friedenberg, um bueiro criminoso que alguém ali fechou com cimento a Guia Chapéu. E fechando com cimento a Guia Chapéu, aquele excesso da água que vinha da Taíco Noivas, para ir correndo ali, para cair nesse que eu falei pra você que tá fechado, que é perto do galpão, passou direto. E passando direto, o volume da água, que não foi planejado na época com o engenheiro, dividir o peso da água, ela passou direto e foi parar no final lá. Inundou tudo. Então, são coisas que a gente tem que ficar de olho. Às vezes, mas tá inundando. É por falta de limpeza, falta de manutenção? Sim. Falta de consciência para não jogar lixo na rua, falta de tudo. É um pacote. Mas eu mandei um pedido de informação para o meio ambiente e foi lido agora na sessão de quarta. Um se aposentou da equipe, outro está afastado, e eles têm agora, continua com a manutenção, mas reduzida. Então não estão tendo força para chegar em tudo. Então quando eu falei lá atrás, no meu pedido de informação, uma coisa que ajuda o poder público nessa situação é o nosso lugar. Nosso lugar precisa voltar. Necessita voltar. Com urgência. Por mim, voltaria amanhã. Porque o nosso lugar não deixa as equipes reduzidas para não alcançar toda a cidade como todo e os problemas que precisam ser resolvidos em cada setor de bairro. O nosso lugar vem mobilidade, meio ambiente, trânsito, saúde, tudo. Vem capina, limpeza, varredura, pinta de agulha, limpeza de bueiro, poda de ar, tudo aquilo que já está há anos esperando por um atendimento. O nosso lugar chega e toma conta de tudo. Entrega bonito. Então precisa voltar ao nosso lugar, que vai ajudar também na parte disso. Mas também temos que reconhecer, Márcio, que o governo, hoje, Isaías, investiu muito em obras de canalização. Mas obras grandes. A sua pergunta era sobre os bueiros, que são obras menores, que são as microdenagens. Mas a macrodenagem vem avançando na nossa cidade. Sofrimento que você acompanhou Jardim Luiza, graças a Deus hoje não tem mais. Teve que demolir uma creche, teve todo o processo, mas não tem mais. Lá na Diogo Fontes, tá tendo uns transtornos lá na obra muito grandes, se agora tá acontecendo um problema na duela, se a duela tá baixa, se a duela não tá baixa, parece que vão ter que ter um reajuste nessa duela, porque quando realmente foram abrir, teve muito desmoronamento, teve casa que teve até trincou casa, rebaixou calçada, então porque o solo é muito mole, muito úmido. Aí conseguiram resolver. Só que quando veio de lá pra cá no rio para chegar até essa duela, teve que subir o rio para dar queda. Então a duela ficou 1,5 metro mais baixo daquilo que eles tinham planejado. Então vão estudar de que forma que vão fazer para levantar essa duela de alguma forma. Mas assim, não tem mais a enchente com as fortes chuvas. Mais de 40 anos aquela população do Nova sofrendo. Não teve também, segundo as informações que a minha assessora mora lá, ela está acompanhando de perto, conversa com os vizinhos, com os moradores, ela sempre está deixando eu informado, por isso que eu estou falando com mais conhecimento. Então tem essas que estão terminando agora na Castelo Branco, que vai liberar também o trânsito, está terminando também, que vai pegar a Terra de Conceição, aquele pedaço todo lá, que vai parar também ali as enchentes. Então assim, para resumir, está tendo um investimento alto, mas não podemos esquecer dos pequenos. Porque as pequenas coisas fazem muita diferença na vida do dia a dia do cidadão.
É um buraquinho na porta de casa que precisa tampar logo. É um bueiro que precisa limpar logo. É uma luzinha que tá lá na frente de casa, às vezes 15 dias, 1 mês, 2 meses apagada. Precisa ser resolvido logo. Não adianta você colocar 100% a cidade LED e deixar um coitado ali no sofrimento, na luta, saindo 4 horas da manhã no escuro e chegando 11 horas da noite no escuro, sabendo que é só uma luz. Então, esse é meu pensamento. O poder público hoje vem avançando, mas eu ainda me preocupo com as pequenas coisas, porque eu convivo muito com as pequenas coisas. O grande é importante, tem que ser feito na cidade mesmo, que muda toda uma dinâmica da cidade, mas a gente precisa se preocupar com o pequeno que está faltando. A hora que der uma empurrada no pequeno, reduz até um pouco das reclamações que o vereador recebe, que o poder público recebe, que a mídia recebe, porque através de uma pequena reclamação se torna um caos na rede social, porque a rede social parece que ela não trabalha, se você não souber usar ela não trabalha 50% pro bem e 50% pro mal. Não. Parece que quando é mal, 80% vai em cima. Quando é bem, ela mantém ali. Parece que ninguém gosta de comentar o bem. Mas quando é algo negativo, parece que voa. Então temos que tomar cuidado. Então, esse é o meu ponto de vista a respeito de drenagem, de boca de lobo. Essa é a minha visão, que tenho certeza que precisa melhorar muito, mas está avançando. Roninha, para a gente deixar também a população mais antenada em relação à questão partidária, né? Só deixando também antenado agora, até sexta-feira passada, né, foi o prazo eleitoral para que os vereadores, com mandato no caso, pudesse transferir-se de partido sem perder o mandato. No caso aqui nós temos nosso vereador Roninha, que ficou 3 anos e 3 meses no Podemos e agora está afiliado ao Cidadania. Roninha, para deixar a transparência aqui, fala para a gente os motivos, como que está o Cidadania, como que está essa situação, Roninha? Márcio, primeiro, antes de começar a falar do Cidadania, eu quero falar do Podemos e de uma pessoa que eu carrego, né, com muito carinho, com muito respeito. É uma líder nata na política do nosso país. É mulher, né, como a gente diz tanto que a mulher precisa estar no poder, né, legislativo, executivo, né, e eu tenho assim comigo Renata Abreu, deputada federal do Podemos, líder do Podemos, nata, líder nata do Podemos, uma mulher de garra. Primeiro dia que eu vi a Renata Abreu, deputada federal, falar em uma reunião, eu me encantei com a pessoa pública e direita que é a Renata Abreu. E de lá para cá, eu não virei um cidadão brasileiro conhecedor da política da Renata. Eu virei um amante da Renata no decorrer do seu mandato. Eu me apaixonei completamente pelas atitudes, pelos votos, pela garra, pela fala. Ela consegue empolgar até quem está desanimado e que não quer saber de política. Ela consegue reverter a situação na fala dela e entender a importância que é a política. Então, Renata, pelos 3 anos e 4 meses que eu estive no Podemos, de frente no Podemos, e levando o nome do Podemos na cidade de Jacareí, e que você representa no nosso país, eu só quero te agradecer por tudo que você fez por esse vereador enquanto estava no Podemos. Tive meus problemas pessoais, partidários, local, né? Mas não condeno, não julgo. Cada um tem seu pensamento, sua forma de agir. Não teve contato dinâmico, mas foi muito bom ser representado na Câmara Municipal de Jacareí pelo Podemos. E o Dr. Joaquim, quero só agradecer, sempre aí uma liderança na cidade, buscando o melhor. E hoje eu venho falar, obrigado, gratidão, Podemos, pelos 3 anos e 4 meses. Eu tenho certeza que eu carreguei no meu coração e no meu sangue a honra de ser podemista até
como o Márcio falou, sexta-feira passada. E hoje eu venho fazer parte de um grupo com novos desafios, Márcio. Novos desafios. Quando você troca de partido, você troca toda uma estrutura que você já tinha. De como é um partido e como é o outro. E eu venho para um partido novo. Estou começando a conhecer agora quem são os deputados estaduais, federais. Estamos buscando contato. Porque não pode parar. E agora, e eu acho que se eu não voltar lá atrás pela história, eu já completei 2 histórias inéditas na cidade. Se eu tiver errado, depois eu corrijo. Mas eu fui o primeiro vereador eleito pelo Podemos e agora o primeiro vereador na cadeira pelo Cidadania. E quero dizer para o Cidadania que da mesma forma que eu agarrei e fiz um papel correto em cima do meu mandato com o Podemos, vou fazer com Cidadania. Agradeço o meu presidente, Limão, pela confiança. Limão, obrigado pela confiança. E tenho certeza que vou honrar o meu restante de mandato aqui no Cidadania. Se for da vontade de Deus, a gente vai prosseguir. Se não, encerro meu mandato em dezembro e continuo a minha vida. Porque a vida não pode parar. A gente continua. Mas enquanto estiver aqui, honrar a Cidadania. Honrar o meu restante de mandato. E o Cidadania, ele está com função, ele está coligado, é uma chapa só com o PSDB. Então, são PSDB e Cidadania. E fica aí o meu agradecimento ao meu presidente, Marcelo Limão. Obrigado pela confiança e que seja uma jornada aí de bastante vitória na nossa vida e responsabilidade em cima do Cidadania. Muito bem, Roninha, para a gente finalizar, eu gostaria que você dissesse ao grande público o que esperar do vereador Roninha para esse restante de ano aí. O que o pessoal que acompanha o mandato do vereador Roninha pode esperar, não só de uma questão eleitoral, mas uma questão de trabalho legislativo mesmo. Fala um pouco para a gente. Sim, Márcio, a gente está aí a gente sabe que está no ano eleitoral, né? Mas a gente vai falar um pouco de trabalho e quando chegar o momento a gente vai estar falando mais sobre eleições. Mas no trabalho a gente vai continuar mais, como todo mundo já acompanha durante esses 3 anos, né, de trabalho nosso aí, 4 meses, junto com a nossa equipe. Quero agradecer muito a minha chefe de gabinete, porque sem a equipe o vereador não faz nada. Quando o vereador vai em bastante lugar, resolve, faz aqui, mas sozinho a gente não consegue resolver nada. Então quero agradecer a Claudiane, né, a minha chefe de gabinete, quero agradecer a Carol, né, a minha assessora parlamentar, quero agradecer muito pelo trabalho, pela dedicação e pelo atendimento ao público. Quero agradecer a Milene. A Milene, ela veio somar no grupo depois pouco tempo, né? A gente teve mais assessores que não estão mais, fizeram um grande trabalho com a gente aqui também, mas não ficou. Mas a Milene chegou e mudou bastante, Márcio. Você sabe disso que eu vou falar, melhor você do que eu para entender a minha fala. Ela mudou muito a minha imagem virtual. Ela é a dona da minha rede social, do meu marketing, das minhas postagens, da forma de montar, de criar. Não que não estava bom, mas nós fazia da forma que nós entendia. Aí ela chegou e teve uma união muito grande entre minhas assessoras e mudou a minha imagem, Márcio, completamente na rede social. Em tudo. Na escrita, nas fotos, na montagem, no vídeo. Até você que recebe os temas livres, você vê que teve uma evolução. Então eu quero agradecer a Milene por tudo isso. E a Vitória, que a Kathleen agora venceu o contrato dela de estágio. E a gente está com a nova estágio, que é a Maria Vitória. A Vitória, seja bem-vinda também, tá para somar, tá aí com a gente também prestando um belo trabalho. Então é isso que eu queria terminar minha fala dizendo assim que o trabalho desse vereador vai continuar nessa dinâmica com a equipe de gabinete e a gente vai estar em todos os lugares que forem
chamado, anotado, pedido, e que não for pedido, a gente tá passando na rua, vê, a gente para. E vou buscar me aproximar esse restinho de mandato mais do poder público, porque no início do meu mandato eu tive bastante conflito, né? De ideias, não é conflito de briga. As pessoas às vezes falam, pô, esse vereador é briguento. Não é. Na política são conflitos de ideias. São muita cabeça pensando, então existe conflito de ideias. As minhas ideias não batiam com o que estava acontecendo na época. Hoje não. Hoje eu mais próximo, eu consegui também passar para o poder público a minha visão. Não de discurso de ódio, de fala, de gritaria, mas sim de precisão. E hoje eu me sinto melhor no meu trabalho, nas minhas obrigações e nos meus contatos com o munícipe e com o poder público. Hoje eu me sinto melhor. Mas jamais, volto a repetir, na minha primeira fala lá na tribuna, 1º de janeiro, marionete na mão do executivo eu nunca vou virar. Mas eu sou parceiro. Então, conte com esse vereador. Voto na sessão, sempre eu vou ser justo. Justo com o voto. Nada desse papo de que, faz parte do governo, faz parte do grupinho. Não tem parte, não. Eu discuto o projeto para entender. Mas para votar, não. Para votar, eu voto com a minha consciência. Esse é o vereador Roninha, do Parque Meia Lua, 48 anos que mora lá. Já fui subprefeito, já fui presidente da Associação de Moradores, presidente da escola de samba, tenho uma história dinâmica dentro da comunidade como líder da comunidade e hoje faço meu trabalho do meu jeito. Simples, eu sou assim, de vez em quando eu ponho uma gravatinha, mas sou eu. Esse é eu, o Roninha, que vocês conhecem no dia a dia. Mas, Márcio, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Roninha. Obrigado por aceitar participar de mais um Espaço Parlamentar. E a gente espera também que o próximo Espaço Parlamentar do próximo 2º quadrimestre você esteja novamente aqui com a gente. Obrigado, Márcio. Deus abençoe. Saindo daqui emocionado com tudo. Foi uma entrevista bem dinâmica, viu? Parabéns também pelo seu lado profissional aí. Obrigado. Obrigado, vereador, e obrigado também a você que aceitou participar dessa conversa que hoje tivemos com o vereador Roninha, do Partido Cidadania. Esperamos que vocês tenham gostado. Continuem aí com a gente. TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade.